Vamos colocar o Tomás Rosolino, que o Vitinho chama de Tomás Rostolino, que hoje o Tomás dispensa apresentações aqui, já é da casa do meu timão. Mas a presença dele hoje aqui é como um convidado e é por causa de um trampo que ele fez cobrindo o São Paulo. Olha aí como esse mundo dá volta. Eu tô como jornalista da Gol hoje, né? Eu tô fora do expediente. Prazer aí, pessoal do meu timão. Tô brincando. Fiquei mó cara aqui esperando vocês, cara. Falei, os caras não vão me deixar falar, cara. Você quer falar do Matheus Jesus antes de falar do Cafu, né? Não. E aí, Lucas, tudo bom, mano? Da hora ter você aqui. Então, cara, eu vou falar do Cafu. Eu fui setor de São Paulo mais ou menos um mês e meio, quando eu trabalhava no jornal agora, antes de eu voltar para a Gazeta Esportiva. E ele estava jogando no São Paulo, ele já estava meio escanteado, assim, para falar bem a verdade. Ele era um jogador que, assim, aquele cara que a torcida pergunta muito, sabe? Porque normalmente a torcida quer saber bastante do cara que não joga, né? Isso que ele não joga porque ele tá pior do que a competição direta dele, né? É um conceito mais, para mim, bem simples até. São Paulo estava na Libertadores em 2015, fez uma campanha ali meio errante, estava no grupo do Corinthians até, Corinthians, São Paulo, Danúbio e São Lourenço, se eu não me engano. E ele jogava muito pouco. Terminou o Campeonato Paulista, o São Paulo trouxe o Morato, que hoje está no Red Bull Bragantino. Lembra? O canhoto. E trouxe mais um outro jogador que esqueci o nome, cara. Isso, ele mesmo. E são jogadores que jogam na mesma posição do Cafu, né? A partir desse momento ficou meio claro que ele não fazia parte dos planos pro São Paulo. Ele acabou sendo negociado com o Ludogorets e impressionantemente fez um bom papel lá na Bulgária, conseguiu ser vendido para a França, que se não é o maior campeonato do mundo, é um bom campeonato. Como a gente disse ontem, jogou com o Malcolm lá no Bordeaux, com o Pablo e tudo mais. Não, assim, eu sinceramente não seria um jogador que eu gastaria dinheiro para trazer, nem faria o contrato que o Corinthians está para fazer de 3 anos, né? É um cara de 29 anos que, assim, ele pode ser útil, com certeza pode ser útil, mas, assim, todos os pontos do Corinthians hoje podem ser úteis, né? A maioria já se provou que não são tão úteis, mas, assim, todos foram trazidos nesse esquema. Pode ser útil, pode ser que dê certo. A diferença do Cafu para Natel, Everaldo, Gustavo Silva, ou Mosquito, é que ele é bem mais velho, né? Ele é 6 anos mais velho que o mais velho deles, que é o Natel, que tem 23. Então, assim, é um jogador que ele já chega pronto, né? Ele não é um cara que vai evoluir, não imagino ele ganhando uma nova característica no Corinthians. Acho que é muito mais assim, como o Corinthians tem opções muito fracas para ponta, assim, é um setor muito fraco do Corinthians. Ele chega, ele é mais um cara, ele é um cara de velocidade, ele não é um armador. Até o pessoal falando, não era melhor trazer o Fecim? O Fecim é outro jogador, o Fecim é muito mais Pedrinho, assim, é muito mais aquele meia que joga pelo lado do que um ponta rápido e tudo mais. Acho que ele veio para fazer isso. No São Paulo o pessoal gostava dele, ele chegou depois de uma boa Série B pela Ponte, mas ele nunca foi um cara assim. Ele não tinha grande competição, né? Você vê, o Morato não é um cara. Machucou no primeiro jogo até, rompeu o ligamento cruzado, lá contra o Cruzeiro, fora de casa. E ele, cara, ele nunca foi um cara que, enfim, animasse o torcedor, assim, um cara que tinha. Não é que ele pegou um São Paulo, aquele São Paulo de 2014, né? Que era excelente, Allan Kardec, Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Kaká, e que ele seria mais um. Ele pegou um São Paulo que ele teria espaço para jogar e acabou não sendo aproveitado, né? Então já é algo que fica, assim, já é um ponto baixo aí para ele, na minha opinião. Até porque ele pega o Corinthians agora numa situação em que, justamente, ele vai ter um espaço, né? Apesar de ser um elenco bem recheado e tal, é um elenco que ninguém é unanimidade, principalmente nessa posição dele. Mas o Luca Bob nas redes sociais, então, oportunidade certamente ele vai ter, né? Não sei te dizer nem se ele chega para ser titular, assim, mas certamente ele chega para disputar essa titularidade. Ontem a gente falou que o Johnny Gonzalez ia ser titular, cara, então tá muito aberta nessa posição. Eu falei isso. Ué, não seria, velho? Mas não seria?
Testou, hein, Faraldo? Mas é o que o Vitão fala. Quando o Vitão fala que o Cleison seria titular desse time... Mas colocar o Vitão na conversa não dá. Vitão tem umas loucuras. Vitão tem umas loucuras, pai. Não, mas quando ele fala do Cleison, ele tem razão de falar que o Cleison seria titular desse time, mas isso é um problema. O Diogo Gonzalez ser titular desse Corinthians com o pé nas costas é um problema. Porque não era para ser, né? É problemaço. O problema é a conta que chega no mês. Isso aí é uma catástrofe, filho. E aí o Jonathan Cafu, ele pode não ser um titular absoluto, mas talvez ele realmente surja aí como uma opção mais interessante do que esses três do Corinthians, né? O Gustavo Mosquito, o Léo Natal, o Vitor. Ok, tá aí. Ele tá assistindo. Te amo, Vitor. Mas o Luca gosta do Cafu? Queria saber. Então, ele gosta mais do que os atacantes que o Corinthians tem hoje, né? Você estava falando. Exato, cara, assim, acompanhei menos que o Tomás, evidente, que estava ali no dia a dia do CT do São Paulo, mas quando ele veio, ele enfrentou o São Paulo 2 vezes, pelo 15 de Piracicaba, no Paulistão, e pela Ponte Preta. E nas 2 vezes ele passou por cima do lateral esquerdo do São Paulo, jogava na ponta direita ali, não sei se era o Reinaldo, o Carlinhos, na época, eu sei que ele não tomou conhecimento, entortou umas 5, 6 vezes no jogo, eu falei, nossa, esse moleque é bom de bola, ele é liso, ele vai pra cima, ele é agudo, ele vai em direção ao gol e tal. E quando o São Paulo anunciou ele, eu fiquei muito feliz, porque foi um cara que eu lembro, eu falei, nossa, esse cara é bom de bola, mas esse cara vai ser útil ao São Paulo. E quando ele chegou em 2015, o São Paulo também tinha o Centurion na época. O Centurion estava errando basicamente tudo que ele tentava dentro de campo. E eu falava, pô, deixa o moleque jogar, assim, sabe? O Centurion veio com uma grife, assim, o moleque não veio, mas deixa o moleque jogar e tal. Inclusive, no jogo contra o Danúbio, ele fez 2 gols, se não me engano, ou 1 gol pelo São Paulo na Libertadores de 2015, assim. Num lance meio individual, que ele deu 2-3, o Jonathan Cafu fez 1 gol em Libertadores do Morumbi. O Pablo não fez 1 gol em Libertadores pelo Morumbi, pelo São Paulo, que veio por uma fortuna. Fez 2 gols contra o Binacional, mas o Binacional não conta. Então, o Jonathan Cafu, ele mostrou alguns predicados, eu acho. Assim, acho que no São Paulo passou um pouco por... ele não é um cara veterano, mas quando ele veio ao São Paulo, ele tinha 24 anos. E foi a primeira chance dele num time de maior expressão. Acho que faltou um pouco de cuidado do São Paulo no acolhimento dele, assim, na adaptação dele, dando mais espaço para ele no Paulista, assim, em jogos mais acessíveis de alguma forma. E ele não teve isso, assim, não teve muita sequência. Ele teve 12 jogos pelo São Paulo. Mas é um cara que eu lembro com certo carinho. A torcida do São Paulo não gosta dele majoritariamente. Alguns falam, cara, esse cara era bom de bola, faltou ser melhor aproveitado. E eu acho, justamente pelo que vocês falaram, que com as opções do Corinthians, né, os 4 pontas que tem, né, que o Gustavo, o Everaldo, o Matheus Vital, às vezes joga ali, e o Léo Natel, que eu também conheço de outros carnavais, infelizmente, diga-se, eu não gosto. Eu quero até ouvir você falando, comparando esses 2 jogadores, qual que te anima mais, assim. Exatamente. Cara, o Léo Natel me fez mais triste do que o Jonathan Cafu, assim, eu lembro de me frustrar mais vendo o Léo Natel jogar, assim, do que o Jonathan Cafu. Acho que ele pode ser útil no Corinthians, acho que a concorrência na posição permite que ele tenha uma sequência, que ele seja um cara interessante para jogar num esquema reativo de contra-ataque, assim, em linhas baixas, e ele jogar no contra-ataque, porque ele é um cara realmente rápido e ele é agudo. Ele não é um jogador que corta para o lado e troca de lado. Não, ele é um cara que vai em direção ao gol. Acho que ele pode ser um reforço mais interessante do que estão falando. Agora, eu não sei as condições, se foi caro, se tem um contrato longo. O Vitor falou que foram 3 anos, né, de contrato, enfim, mas eu acho que é um cara que pode ajudar diante da concorrência e, pelo que eu me lembro, ele tem talento. Acho que é uma questão de acertar a adaptação. Bem legal, hein? Será que essa passagem dele são 5 anos, né, pela Europa? Aliás, quando a gente se tocou disso, são 5 anos, eu estava falando isso com o Vitão, com o Vitor Chicaroli. A gente estava conversando e falou, pô, na minha cabeça era coisa de 2017, alguma coisa mais recente, assim. Quando pintou o nome do Cafu ligado ao Corinthians, a gente foi pesquisar certinho, tá? Eu lembrar, falei, caramba, mano, foi 2015 isso. A ponte era 2014. Nossa, ele jogou... velho. Ele jogou Paulista de 2014 pelo 15, meu, como o Luca falou. Ele era bem visto lá em Piracicaba, cara. Ele é um cara, acho que ele pode ser útil, realmente. Eu lembro que foi o Danúbio no Morumbi, né? 4x0, uma coisa assim. 4x0. Foi o jogo mais fácil do São Paulo na Libertadores, né? Naquele grupo lá. Eu acho que... o Danúbio era o time mais fraco. O São Paulo ainda conseguiu dar uma complicada, chegou a ficar perdendo lá no Uruguai, sim, mas acabou ganhando. Eu acho que, cara, eu entendi perfeitamente o que o Luca falou. A concorrência é bem baixa no setor. Eu, sinceramente, só não entendo porque o Corinthians, até tentei, como o Corinthians fecha contrato com
uma aposta de 29 anos, porque com certeza o Cafu não é um cara que todo mundo sabe o que ele vai oferecer. Então você fecha contrato com uma aposta de 29 anos até o final de 2023, então por 3 temporadas ele vai ter 32 anos quando acabar, e você pega 3 caras de seleção, né, que foi o Gemerson, o Otério e o Casares, né, cada um na sua seleção, óbvio, né, e eles têm contrato até junho, cara. Enfim, eu não consigo entender qual foi a motivação do Corinthians para fazer um contrato curto com jogadores cobiçados e um contrato longo com um jogador que enfim, que o Bordeaux já não tinha muito mais interesse. Não, esse é o ponto mais... Mas assim, é complicado isso recair sobre o Cafu, né? Ele não tem culpa de nada disso, ele tá chegando, foi contratado, tem a missão dele, e ele não tem culpa que o Corinthians deu um contrato de 3 anos para ele. Só queria falar só mais uma coisa, desculpa cortar você, Tomás, mas é assim, o melhor momento da carreira do Cafu foi no Ludo Goretz com o Paulo Autuori, né? Ele fez 14 gols em 46 jogos, se não me engano. E o Paulo Autuori é um técnico que todo jogador que trabalha com ele gosta. Então, eu acho que denota muito assim que ele é um cara que precisa de um ambiente que permita ele se desenvolver. Porque quando ele teve isso, ele fez gol até em Champions League, sabe? Então, assim, acho que tem futebol, mas é um cara que precisa de cuidado. E eu acho que o Wagner Mancini tem um pouco esse perfil. Acho que é um treinador que os jogadores gostam, respeitam. Então, na mão dele, eu acho que ele pode ir bem, ao contrário do que seria, por exemplo, o Thiago Nunes, que eu acho que é um cara meio pouco afável, pelo menos de distância com os jogadores. Acho que com esse treinador, com a baixa concorrência, sobretudo com... enfim, o jeito do Corinthians jogar, o Cafu pode ser um bom jogador, assim.